Bem-vindos! A gente hoje vai apresentar o manejo do paciente com variabilidade glicêmica. Temos aqui Diogo Toledo e Nara Lopes para apresentar esse tema que é muito importante, né, no dia a dia. Então, vamos iniciar, né, a aula do manejo do paciente com variabilidade glicêmica. Chamo então o Dr. Diogo Toledo para iniciar a primeira aula. Bem-vindo, doutor! Obrigado, Mari. Boa noite a todos. Hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o manejo do paciente com variabilidade glicêmica. Como a gente pode observar, durante a resposta inflamatória, invariavelmente esse paciente ele vai desenvolver uma hiperglicemia. E essa hiperglicemia, a causa dessa hiperglicemia, ela pode ser justificada então por uma resistência insulínica e que isso leva a uma captação reduzida de glicose e por isso na corrente sanguínea ele se manifestaria como um paciente hiperglicêmico. E além disso, durante a resposta inflamatória, acontece a neoglicogênese, ou seja, o paciente ele busca uma fonte que não glicídica para a produção de energia. E, infelizmente, essa fonte não glicídica, na maior parte das vezes, é a musculatura esquelética, que gera uma produção mais aumentada de glicose e, por isso, perpetuando essa hiperglicemia. Tudo isso na tentativa do paciente manter órgãos vitais preservados. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo como o cérebro. Então, na verdade, essa resposta é uma resposta adaptativa e que durante a resposta inflamatória, isso invariavelmente vai ocorrer. O grande problema da gente entender é até que ponto a gente tolera essa glicemia e esse termo variabilidade glicêmica, onde hoje ele se comporta. Então, como consequência, essa hiperglicemia sustentada, ela leva uma alteração então na circulação e eletrólitos, leva uma alteração com efeitos celulares, por exemplo, com disfunção mitocondrial, e principalmente com efeitos moleculares levando ao estresse oxidativo. E isso, por consequência, tem uma chance aumentada de risco de infecção, comprometimento na cicatrização de feridas e até mesmo neuromiopatia. O que a gente hoje já entende é que essa hiperglicemia, sim, é uma causa e um fator de risco já independente de mortalidade, principalmente em pacientes que desenvolveram infecção. Então, aqueles pacientes que desenvolvem hiperglicemia têm uma chance a mais de ter a infecção, como justificado no slide anterior, e por isso eles têm uma mortalidade mais elevada. Não só esse estudo de 2002, anteriormente mostrado, já relata todo esse fator de risco, mas também outros, ou uma coletânea de estudos que eu compilei aqui para vocês, de 2002 até 2010, mostrando esse efeito da hiperglicemia negativo no desfecho do paciente, tanto em termos de mortalidade, quanto tempo de internação, quanto tempo de ventilação mecânica e, de novo, aumento e chance de risco de mais infecção. O que a gente hoje precisa compreender é que não é só a hiperglicemia que faz tão mal para o paciente ou que leva a todo esse desfecho negativo. A hipoglicemia também e a variabilidade glicêmica também. Então, diante desses três termos, o mais adequado hoje é a gente pontuar ou conceituar toda essa variação da glicemia como disglicemia. Então, hoje esse paciente ele pode se apresentar disglicêmico, tanto apresentando uma hiperglicemia, quanto uma hipoglicemia e até mesmo uma variabilidade glicêmica. O que tem que ficar claro é quais são os valores, então, para discriminar o que seria uma hiperglicemia, uma hipoglicemia e a variabilidade glicêmica. Se a gente pensar hoje no paciente grave, um paciente hoje para ser tratado, ou uma tomada de decisão em relação à glicemia e não deixar que esse paciente perpetue uma hiperglicemia por todas as consequências que a gente já viu, talvez esse corte então seja glicemias acima de 180. E o que significa hipoglicemia? Então, paciente que apresentou uma glicemia abaixo de 70. E a variabilidade glicêmica? Hoje não tem um conceito muito fundamentado de variabilidade glicêmica, mas o que os estudos propõem é que um desvio padrão, por exemplo, do índice glicêmico e nessa variabilidade, a glicemia que foi maior ou a que apresentou uma glicemia menor, e esses desvios padrões entre o índice máximo e o índice mínimo dessas glicemias seria então configurado como essa variabilidade glicêmica. Então, tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia, a variabilidade glicêmica também se comportam como desfechos ruins para esses pacientes, que é o que a gente vai ver aí ao longo da aula. Se a gente começar então pela hiperglicemia, qual que foi o entendimento então desse valor aí de 180? Se a gente buscar um pouquinho na linha do tempo, vai ficar claro que no primeiro estudo que deflagrou, que foi o divisor de água disso, que é o estudo da Vandenberg em pacientes iminentemente cirúrgicos, que foi publicado em 2001,
ela propunha então um controle muito rigoroso num grupo com 80 a 110 e os outros pacientes não eram abaixo. Nesses pacientes que apresentavam uma glicemia então nessa faixa, 2 ou mais, eram colocados num protocolo rigoroso e os outros pacientes eram mais liberais. E o que ela viu é que esses pacientes então colocados nesse protocolo muito estrito de glicemia tinham um desfecho melhor, mas se tratavam então de pacientes eminentemente cirúrgicos. Em 2006, ela tentou replicar o mesmo estudo em pacientes clínicos e esses pacientes apresentaram os mesmos resultados de vantagem de um controle rigoroso apenas ou após o 3º dia de intervenção dessa estratégia quando esse paciente estivesse dentro da terapia intensiva. O controle era bem restrito mesmo, era feito por linha arterial e um protocolo muito controlado de enfermeiras que conseguiam fazer todo esse processo rodar aí de uma maneira bem integrada. Entendemos então que a partir desses 2 estudos que hiperglicemia para esses pacientes não era benéfico, ou seja, trazia um prejuízo no desfecho dos pacientes e a gente passou a interpretar essas glicemias então nessa faixa como algo que deveria ser estritamente controlados. A partir de 2009, num estudo com pacientes mistos, muito mais robustos, com quase 6.200 pacientes então randomizados por estudo, onde no Nice Sugar conhecido randomizou pacientes para esse controle mais restrito e pacientes que eram mais liberais. E o que aconteceu foi totalmente inverso os desfechos da Vandenberg apresentados nos 2 primeiros estudos. O Nice Sugar vem comprovar então que um controle muito rigoroso pode trazer uma desvantagem em termos de hipoglicemia e esses pacientes que ficaram no controle muito rigoroso tiveram desfechos de mortalidade piores do que aqueles pacientes mais liberais nesse contexto. Então, é algo que a gente vem entender mais ao longo desses anos que a hipoglicemia também fazia sentido não deixar de tratá-la ou a gente cegar para isso nesse sentido de hipoglicemia, então aqueles pacientes que eram colocados no controle muito estrito. E ao mesmo tempo eu não podia ser tão liberal assim. Então chegava assim num termo, ou seja, por isso essas derivações desses cortes aí do valor de 180 para uma tomada de decisão em relação a qual é o valor então que eu tenho que buscar nesses pacientes aí ao longo da terapia intensiva que estiverem hiperglicêmicos. A grande limitação do Nice Sugar foi ter interpretado todos esses pacientes de uma única maneira que é essa alteração glicêmica ou hiperglicemia. E hoje, por isso que eu coloquei o termo desglicemia, é muito mais adequado a gente entender a desglicemia nesse contexto do que propriamente taxar o paciente ou estratificar o paciente como uma hiperglicemia da resposta inflamatória ou não teve uma hiperglicemia da resposta inflamatória. Então, nesse estudo publicado em 2014, deixa mais claro, então, quais são os pacientes. Eu consigo dicotomizar ou enxergar de uma maneira mais clara que existiam pacientes também diabéticos que apresentavam hiperglicemia, existiam pacientes diabéticos que não tinham uma glicemia controlada, existiam pacientes especificamente que possuíam uma hiperglicemia associada à doença crítica e aqueles pacientes normoglicêmicos. E como que a gente conseguiu estratificar isso? Através do diagnóstico com hemoglobina glicada. Então, através da hemoglobina glicada, ficou mais fácil então esse reconhecimento e essa estratificação. Reparem só então nesse estudo que aconteceu. Quando eu estou olhando então para pacientes com hemoglobina glicada entre 6 e 7, ou que fica aí nessa faixa de 6, então são pacientes reconhecidamente que poderiam ser diabéticos, mas pela hemoglobina glicada e que não tinham um controle. Que tinham um controle. A mortalidade desses pacientes, quando eles faziam picos glicêmicos, era muito ruim, então vai aumentando. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para pacientes diabéticos com hemoglobina glicada acima de 7 e que não tinham controle por essa hemoglobina aí e já sabidamente eram diabéticos, picos glicêmicos nesses pacientes, mesmo na resposta aguda, não fazia tanta diferença na mortalidade. Ou seja, é mais um conceito que a gente vem entender, que existem os pacientes hiperglicêmicos, mas eu tenho que entender que dentro desses hiperglicêmicos, eu posso ter os diabéticos, que já sabiam reconhecidamente pela hemoglobina glicada, e eu conheço dentro desses diabéticos aqueles que eram compensados e aqueles descompensados.
E a ideia que a gente tem é não tratar todo mundo hoje como hiperglicêmico, porque esses pacientes diabéticos descompensados têm que ser tratados de forma diferente. Eles toleram mais picos de glicemia. Então, nem todos esses pacientes taxados como hiperglicêmicos devem ser, de uma maneira geral ou de uma maneira única, ser colocado no protocolo de controle glicêmico estrito, só porque ele foi taxado como hiperglicemia. A gente tem que começar a enxergar que a hemoglobina glicada consegue estratificar esses pacientes. Além disso, no conceito de desglicemia, vai aparecer então a hipoglicemia e a variabilidade glicêmica, são os seguintes tópicos que eu vou abordar. De onde veio então esse 70 de corte para hipoglicemia? Então, analisando os estudos como Nice Sugar, Vandenberg 2001, 2006, o Glucocontrol e o VISEP, fica mais claro o entendimento, então, que aqueles pacientes no controle estrito tiveram uma chance mais aumentada de hipoglicemia, inclusive no Nice Sugar. E quando está falando de hipoglicemia, eles tratam essa hipoglicemia no Nice Sugar como 70 e uma hipoglicemia grave abaixo de 40. Então, se a gente fizer uma análise da população que teve glicemia e que teve hipoglicemia, a gente tem desses 6 mil pacientes, quase que metade, então, apresentaram hipoglicemia leve e uma quantidade menor teve uma hipoglicemia grave de 223. E a mortalidade para esses pacientes que desenvolveram hipoglicemia também foi importante e a gente tem que prestar atenção nesses pacientes que desenvolvem a hipoglicemia. Num compilado, então, colocando o Nice Sugar, fica mais claro o entendimento que, se a gente colocar todos os estudos de controle estrito de glicemia de terapia intensiva e a gente comparar com mortalidade, talvez não tinha tanta diferença porque o pool não toca a linha do meio e não é significativo. Mas ao mesmo tempo que quando eu olho para hipoglicemia, que é esse segundo gráfico, isso fica mais claro no entendimento que a mortalidade desses pacientes com hipoglicemia, isso sim chama mais atenção. Então nós já entendemos a hiperglicemia, já entendemos a hiperglicemia num paciente diabético descompensado, num diabético compensado e naqueles pacientes estritamente que fizeram uma hiperglicemia pela resposta metabólica e que não tinham uma hemoglobina glicada alterada. E agora a gente viu, posteriormente, que a hipoglicemia também é deletéria. E agora a gente vai entender o tema que foi proposto, que é a variabilidade glicêmica, que ela também é ruim nesses pacientes. Para ficar bem claro, esse é um exemplo muito interessante que mostra dois pacientes. E se a gente pegar a média de glicemia desses pacientes ao longo da internação, elas são iguais. Então, 140 no A e 144 no A e 144 no B, o nível glicêmico desses pacientes. Se eu olhar limitadamente para a média de glicemia, o valor é igual. Mas se eu entender que a variabilidade glicêmica desse paciente A, ela foi muito mais elevada, ou seja, o índice está muito mais lá em cima no pico e esse vale muito mais lá embaixo, ou seja, esse desvio padrão é muito maior do que o paciente B. Então, não olhem somente para a média de glicemia, que isso pode ser um erro também. Então, a gente tem que avaliar a variabilidade glicêmica ao longo da internação. Porque o que fica claro nesse segundo estudo que eu estou mostrando para vocês, com 3.252 pacientes, é que aqueles pacientes alocados, então, avaliados no quartil 4, que é a coluna vermelha, é onde tinha maior variabilidade glicêmica, independente dos valores de glicemia apresentado ou de média de glicemia apresentado, esses pacientes no quartil 4, onde tinham maior variabilidade glicêmica, apresentavam maior variabilidade glicêmica, a mortalidade, o risco de mortalidade desses pacientes eram piores quando eu comparo nos mesmos grupos com médias de glicemias, mostrando que quando a variabilidade é menor, a mortalidade desses pacientes também é menor. Então, nós entendemos já o conceito de desglicemia, tanto hiperglicemia com as suas subdivisões, tanto a hipoglicemia e a variabilidade glicêmica. E que estratégia a gente deve adotar para tudo isso daí? Pelo posicionamento do J-Pen, do Aspen, junto com a Sociedade de Pacientes Críticos de 2016, eles recomendam sim que naqueles valores de 140 ou 150 e 180, que é esse valor que gira em torno para a gente tomar uma decisão de controle estrito ou não para esses pacientes, é isso mesmo para o paciente, então, para esse controle, mesmo o paciente em estratégia de terapia nutricional, isso não vai mudar. Esse é o valor, então, que é proposto depois do Nice Sugar.
Então, aqueles pacientes que apresentaram essas glicemias acima de 180, durante essa resposta metabólica, eles devem ser colocados, então, num controle mais rigoroso de glicemia. Que estratégia outra, então, que entra a terapia nutricional como uma ferramenta adjunta aí na melhoria da qualidade dessa glicemia, seja enteral ou parenteral. O que a gente tem que ter em mente é a quantidade de caloria ofertada para esses pacientes. Esse é um estudo do Arabi de 2015, onde ele compara uma estratégia de Standard Care com Permissive Underfeeding, mostrando que, claro, que esses pacientes, mesmo numa variação que era pequena de quantidade de calorias por quilo por dia, existe uma diferença significante entre a caloria que esse paciente recebia. E, ao mesmo tempo, essas estratégias também ficam distintas com a glicemia, tanto ao longo do tempo que a gente pode observar e até mesmo o uso de insulina muito maior no grupo que recebeu uma quantidade de caloria maior. E mesmo assim, eu ainda não estou falando de um overfeed, estou falando de uma comparação entre estratégias de calorias distintas. Quando a gente olha para o estudo do Doig, publicado no JAMA em 2013, onde ele ofertava uma nutrição parenteral precoce para esses pacientes e a gente compara as calorias, fica claro que esses pacientes no grupo que eram suplementados, no grupo que era iniciado precocemente a parenteral, a caloria desses pacientes ao longo da internação apresentada, elas eram maiores em comparação àquele grupo comparado que não recebia então a nutrição parenteral precocemente. E o que fica claro nesse estudo é que esses pacientes que atingiram essa meta calórica maior, eles precisaram de uma carga de insulina maior ainda. E quando a gente nivela essa quantidade de calorias, seja ela no estudo aqui mostrado pelo Calorie, na estratégia parenteral ou na rota enteral, e que isso fica mais balizado ou não tem tanta oscilação de caloria, esses pacientes não vão precisar de uma necessidade maior ou menor de insulina para esse controle e nem esse desbalanço ou essa desglicemia será apresentada, porque a caloria ficou mais estável aí em ambos os grupos. E o mais interessante é que a gente já falou que toda essa problemática em relação à glicemia, ela se comporta como risco final na complicação infecciosa. Então essa é uma análise quando eu compilo os estudos mostrando que quando eu comparo estudos utilizando nutrição parenteral e a caloria nesse grupo de pacientes que recebem da nutrição parenteral é maior do que a enteral, esses pacientes complicam mais do ponto de vista de infecção. Mas quando os grupos são comparáveis em termos de caloria parenteral e enteral, essas complicações infecciosas elas não têm diferença entre os grupos, ou seja, de novo, mostrando se eu nivelar essa caloria, não provocar um overfeeding, eu não vou ter uma complicação maior de infecção para esses pacientes. Qual que é o recado ou a mensagem? Então a gente deve utilizar para pacientes numa fase aguda uma quantidade de calorias se fórmula de bolsa um pouco mais restrita, até 25, ou até 80% da calorimetria indireta e alcançar essa meta aí ao longo de 3 dias. E uma quantidade de proteína aí de no mínimo 1,2 gramas por quilo por dia para esses pacientes, de novo, de uma maneira progressiva, avaliando a tolerância metabólica, seja ela parenteral ou enteral. E obviamente, quando esse paciente estiver com parenteral, e a gente já viu pelos estudos, ele tem um risco maior então de uma oferta calórica mais pronunciada. Quando eu comparo aqui uma estratégia, agora voltando para a terapia nutricional enteral especificamente, uma estratégia enteral com uma fórmula hiperproteica versus uma fórmula desenhada para paciente diabético ou para o paciente hiperglicêmico, e no dado demográfico isso fica claro que foi balizado, então os grupos foram balizados porque não tinha diferença estatística no P. Esses pacientes esses pacientes do subgrupo que utilizaram uma dieta específica para paciente hiperglicêmico tiveram menos alterações glicêmicas e uma necessidade menor de insulina, que é o gráfico do lado direito mostrando aqui para vocês. Ou seja, uma estratégia no momento adequado de uma terapia nutricional mais especializada para esses pacientes com uma tendência a não melhorar dessa hiperglicemia é interessante aí como uma ferramenta, mais uma ferramenta no combate ou no equilíbrio dessa glicemia. E não foi só esse estudo, a gente já tem uma série de estudos mostrando e comprovando que dietas específicas desenhadas para esse perfil de paciente, o comportamento da glicemia é melhor e a quantidade e uso de insulina também é menor nesse subgrupo. Esse é um estudo
que foi apresentado no Aspen do ano passado. Ele foi um estudo que já foi finalizado, a gente está aguardando a publicação do estudo. Ele foi apresentado como um abstract no Aspen do ano passado, quando ele compara um grupo de uma dieta enteral hipocalórica versus um grupo de uma dieta normocalórica, e nesse hipocalórica com mais quantidade de proteína. Mostrando que esse perfil, essa menor quantidade de carboidrato para esses pacientes, é sim interessante, porque esse gráfico de cima mostra que o grupo controle ele tem uma maior variabilidade na média de glicemia e o grupo hipocalórico ele fica mais estreito, então não tem tanta variabilidade aí na glicemia. Se a gente olhar para os gráficos de baixo, a coluna azul, que é o grupo hipocalórico, e a coluna verde, que é o grupo normocalórico, fica mais claro ainda essa distribuição da glicemia. Ou seja, no grupo hipocalórico, a glicemia ela tende a ficar muito mais equilibrada. E quando a gente olha para a glicemia média diária desses pacientes nessa oscilação, o grupo normocalórico ele oscilou muito mais a glicemia do que o grupo hipocalórico, mostrando então uma vantagem de utilizar uma dieta com uma quantidade menor aí de carboidrato para esses pacientes. E a gente não para por aí de estratégia. A gente sabe que hoje é uma pandemia essa alteração da fraqueza muscular adquirida do paciente dentro da UTI. Então, essa alteração muscular e nervosa. E a causa disso é multifatorial. E a glicemia faz parte aí de um dos fatores de risco para piorar ou perpetuar essa fraqueza adquirida na UTI com suas subdivisões, sarcopenia, polineuropatia, enfim. E aqui fica claro de entender que aqueles pacientes, então, com níveis glicêmicos maiores, eles têm, então, um prejuízo na função nervosa. Ou seja, quanto mais eu vou aumentando o pico glicêmico, a função nervosa e o índice que a gente pode reparar, ele piora aí ao longo desse aumento do pico de glicemia, mostrando de novo um efeito muito direto da glicemia na musculatura nervosa desses pacientes aí. E o que a gente pode fazer até para melhorar isso? Já existem estudos mostrando aqui no CHEST em 2014 que o impacto de uma mobilização precoce melhora esse controle glicêmico. Então, se eu utilizar de todas as ferramentas ou estratégias, inclusive a mobilização precoce para esse paciente, eu vou ter como resultado um melhor controle glicêmico, uma menor necessidade de uso de insulina e uma menor fraqueza associada à doença crítica, é o que fica claro aqui quando a gente compara um subgrupo que fez mobilização precoce versus um grupo controle que não fazia mobilização precoce nessa coluna do lado. Não paramos por aí. Pacientes que se mantêm hiperglicêmicos, eles alteram inclusive a microbiota. Então, existem já estudos mostrando que ocorre uma redução de bacteroidetes e um aumento de firmicutes e uma dramática redução de espécies produtoras de butirato, ou seja, modulando para negativo essa microbiota do paciente. Então, seria mais um prejuízo e aqui a gente está falando de um elemento importantíssimo, algo que mantenedor da resposta inflamatória. Eu quero deixar de mensagem da aula para vocês como estratégia que a gente discutiu aqui, é que durante a resposta inflamatória a hiperglicemia ela é inevitável. A discussão é até que ponto eu posso tolerar. E eu não tenho mais que me preocupar somente com a hiperglicemia, e sim entender esse contexto e complexo da disglicemia, onde faz parte a hiperglicemia, a hipoglicemia e até mesmo essa variabilidade glicêmica analisada por desvios padrões. Usar racionalmente, individualmente, o controle glicêmico simplesmente porque o paciente se apresentou hiperglicêmico, a gente já não pode mais. A gente tem que entender e separar que aqueles hiperglicêmicos, já diabéticos não controlados, eles toleram mais esses picos de glicemia e talvez a gente não precisa colocar eles num controle tão rigoroso. E por fim, entender que a estratégia nutricional, quando aplicada de uma maneira adequada, na sua quantidade adequada, e escolhendo uma formulação adequada, eu vou conseguir compor uma qualidade muito melhor e um contínuo processo do controle glicêmico. Acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado. Muito legal, obrigada, doutor. Pessoal, a gente está aqui com mais de 1000 pessoas conectadas. Aproveitem para mandar as perguntas, que no final da aula a gente vai tentar responder tudo. E o que a gente não conseguir responder, a gente vai lá para a fanpage com eles para responder as perguntas que sobrarem, tá bom? Aproveitem, mandem bastante pergunta para a gente responder no final. Aproveitem esse momento. Nara, por favor.
Bom, na verdade, estamos aqui de fato assistindo uma aula, né? Fiquei maravilhada, né, até agora com a aula do Diogo. E eu vou dar continuidade agora falando do paciente que não é crítico, que eu não tenho mais o que falar do paciente crítico em termos de variabilidade glicêmica. Na verdade, ficou bem claro para a gente que é importante a gente saber que os pacientes são diferentes, né? E a gente trabalha no hospital, no dia a dia, na prática, a gente tem que trabalhar com esses pacientes e tem que saber em que momento a gente pode aplicar cada situação. Bom, na verdade, como objetivo, que a gente vai discutir um pouquinho mais, né, mas fora do paciente crítico, a questão da variabilidade glicêmica, a importância agora, então, da suplementação oral para esse grupo de pacientes, para um determinado grupo de pacientes, né, diabéticos, e o risco de lesão por pressão nesse grupo de pacientes, que é uma situação que no hospital o paciente ele está muito à mercê dessas lesões por pressão que podem acontecer em função de N situações. Bom, a prevalência de diabetes nos hospitais, dependendo da literatura, né, nesse caso a literatura que eu coloquei varia de 32% a 38%, mas se a gente olhar outras literaturas podem variar até 50%. Então a gente tem de frente de nós uma situação ampla de pacientes onde a gente de fato precisa saber tratar. E algumas situações clínicas, né, que estão inseridas no contexto dessa variabilidade glicêmica no paciente diabético, por exemplo, o paciente com síndrome coronariana aguda, o paciente submetido a cirurgias cardiovasculares, essa variabilidade glicêmica ela pode aumentar entre 70% e 80%. Então, a gente tem um paciente com uma situação clínica associada a uma outra situação clínica, esse paciente piora muito mais no contexto, e aí falando das comorbidades que o Diogo já falou. Agora tem outra situação, muitas vezes o paciente ele não tem história de diabetes, né? Mas pode ter tido ali em algum momento uma hiperglicemia, ou também pode não ter apresentado nenhuma hiperglicemia e pode estar com algum tratamento que pode levar a essa hiperglicemia. Medicamentos, né, glicocorticoides, imunossupressores, enfim, medicamentos que normalmente nós usamos, né, dentro da terapia intensiva ou fora da terapia intensiva. Então, esses pacientes também podem cursar, né, com suas hipoglicemias, né, as desglicemias, como o Diogo falou. E também tem o outro lado dos pacientes que a gente tem que trabalhar com muita cautela a questão do cuidado glicêmico, né? Por exemplo, os pacientes com disfunção hepática, disfunção renal, os idosos, né? A gente sabe que cada vez mais a gente trata os idosos e é um grupo de pacientes que a gente tem que ter muito mais cuidado em função da possibilidade da hipoglicemia, que é muito mais deletéria. E ainda, falando desse grupo de pacientes que podem evoluir com hipoglicemia, aqueles pacientes que têm uma alteração cognitiva também entram nesse grupo de cuidados. Então, o Diogo já falou que as complicações associadas ao diabetes são N, né? Infecções, pneumonias, infecção do trato urinário. A literatura fala até pacientes que têm chance de lesão vascular quando submetidos a algumas cirurgias. Pacientes idosos fazem muitas cirurgias de artroplastias, né? E exatamente, de novo, a gente tem um grupo de risco para hipoglicemia que pode evoluir com hiperglicemia em função de uma situação clínica em que acometeu uma cirurgia. Então, lembrar que a gente tem que tratar, tem que ter olhos para essa situação, porque, de fato, o paciente ele pode ter lesões em vários órgãos, alvos, né? Por conta dessa lesão endovascular, né? Esse dano do endotélio vascular em função dessa variabilidade glicêmica. Já foi falado que esses pacientes têm um impacto negativo sobre a mortalidade e mesmo que esse paciente não tenha um diagnóstico de diabetes na internação, se o nível sérico de glicose na admissão estiver alterado, ele também tem uma associação com mortalidade durante a internação hospitalar. Isso é importante porque muitas vezes a gente só se atém ao paciente que tem um diagnóstico de diabetes. E não é só isso, nós temos que olhar o paciente como um todo e o dia a dia vai mostrar esse risco para esse paciente. É importante a gente fazer uma linha de tempo onde estamos ficando cada vez mais velhos e há uma crescente prevalência do diabetes do tipo 2, seguindo, né, esse envelhecimento. Eu costumo dizer que, na verdade, o idoso tem mais tempo de ter doenças, né? Então, quanto mais velho nós ficarmos, nós teremos mais tendência a ter mais doenças, em função do nosso dia a dia, né? Em função da alteração da urbanização, do nosso sedentarismo, da nossa alteração dos hábitos alimentares, isso tudo vai levar, de fato,
uma tendência às doenças crônicas, né? E aí, de novo, a gente falando das disfunções renais, cardiovasculares associadas aí a um diabetes. Se formos pontuar os pacientes que internam nos nossos hospitais, percentual provavelmente muito alto dos pacientes são hipertensos, e aí é uma comorbidade que está muito associada ao diabetes, é a hipertensão. E aí, se a gente for nessa linha do tempo falando que o diabetes do tipo 2, ele vai paralelo ao envelhecimento, a gente ainda tem uma outra situação. O próprio envelhecimento alterando, né, a fisiologia, né, dessa pessoa. Então, o paciente ele evolui com insulina resistência, né, associada ao envelhecimento, e essa insulina resistência, como já foi marcada, né, ela aumenta o risco das doenças cardiovasculares e do declínio cognitivo. E a gente ainda pode ter um paciente idoso que tenha o excesso de peso, mas em função de tratamento, em função da própria restrição alimentar por conta do diabetes, esse paciente também pode tornar-se desnutrido. Então a gente tem as duas balanças. A gente pode ter o paciente idoso obeso, né, sobrepeso, mas a gente também pode ter o paciente idoso desnutrido. E essa desnutrição associada a essa restrição alimentar intensa, dentro do hospital ela se torna um pouco pior, porque muitas vezes a gente tem que tentar manter um controle glicêmico associado à alimentação, mas esse paciente já é desnutrido e muitas vezes a alimentação do hospital também não ajuda muito a gente conseguir alimentar adequadamente esse nosso paciente. Então a desnutrição ela está associada à doença, né? Ela é comum em pacientes diabéticos, ela está presente em mais ou menos 21,2% desses pacientes idosos hospitalizados. E no hospital associado às restrições, ela normalmente aumenta, né, as infecções hospitalares, o paciente ele fica suscetível, é óbvio, é um paciente desnutrido, levando ao retardo das cicatrizações de feridas, e é um paciente que tem uma chance de ter acometimento de lesões já internados no hospital, então vai ter mais dificuldade na cicatrização dessas lesões, e aí isso vai aumentando o tempo de hospitalização desse paciente e levando a maior morbidades. E o que a gente vai fazer, né? Do ponto de vista nutricional, eu preciso conhecer esse paciente para poder tratar. Então não tem como fugir. Toda vez que a gente vai falar sobre o paciente que hospitaliza, a gente vai falar de avaliação do risco nutricional. Esse paciente ele precisa ser avaliado enquanto risco nutricional, independente da ferramenta, não importa. E esse paciente, depois de avaliado se o risco nutricional, ele pode receber um plano terapêutico. E aqui eu vou dar o foco mais à suplementação oral. Na verdade, a indicação de suplementação oral, independente do paciente ser diabético ou não, ela vai passar pelo risco, né? Então, o paciente ele pode ser eutrófico, com uma baixa aceitação, ele pode ser um paciente de risco nutricional, pela ferramenta, ou ele pode ser um paciente que tem um consumo alimentar inferior ao que ele consumia, ou pelo menos que 75% do que ele deveria consumir. Isso dentro do hospital. Eu trouxe aqui a referência da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, de 2015 a 2016, porque ele coloca ali um pouco menos esse valor, né? Então ele coloca pacientes com baixo peso, teria uma indicação de suplementação oral ou com risco nutricional, ou até com o consumo alimentar inferior a 60% das necessidades nutricionais. Então, na verdade, o que importa é que a gente tenha uma meta, né? A gente avalie o risco, a gente avalie que esse paciente tem indicação e a gente se faça cumprir esse plano terapêutico. Mas por que independente do paciente diabético ou não, por que a gente vai oferecer o suplemento? O suplemento nutricional ele é oferecido para o paciente que consome menos caloria e proteína e precisa receber isso que não está consumindo. Então, os trabalhos eles trazem para a gente exatamente isso. A partir do momento que você oferece algo que o paciente não consegue com um alimento natural, você consegue aumentar a quantidade de energia e proteína, né? Falando aí, já foi falado da questão dessa perda proteica que esse paciente tem ao longo da internação. Então a gente tem que tentar oferecer o que ele precisa. E o que é muito difícil, principalmente quanto mais grave é esse paciente. E os trabalhos mostram, né, nessa revisão mostrou que assim, quanto maior a oferta proteica dentro de um suplemento nutricional, né, menor a chance das complicações associadas à internação hospitalar. Nesse caso, a taxa de complicação ela se reduz bastante associada ao suplemento hiperproteico. Esse, na verdade, é uma revisão que mostra vários trabalhos de situações clínicas. E hoje o que a gente tem são muito poucos trabalhos falando sobre suplementação nutricional no paciente diabético, suplementação oral no paciente diabético, em termos de benefício, né, risco-benefício. Eu mostrei isso aqui exatamente para mostrar que dentro das situações crônicas,
vários trabalhos mostram as implicações e benefícios do suplemento oral para esses grupos, mas em termos de suplemento oral para paciente diabético, a gente ainda tem déficit. E, na verdade, se a gente for olhar na literatura, de fato, no ASPEN em 2013, que foi um consenso que foi feito direcionado para o paciente diabético, você não tem uma diretriz que te diga deve ser utilizado o suplemento oral específico para diabético. Agora vamos raciocinar um pouquinho, né? Isso é prática. O que o suplemento tem que a gente pode pensar se deve oferecer ou não, né? Então, é uma fórmula com menor teor de carboidratos. A gente quer o quê? A gente quer diminuir a quantidade de caloria, ou seja, pelo menos oferecer não o excesso, né? Já foi dito isso claramente. Mas a gente precisa nutrir esse paciente, né? Então, menor teor de carboidratos, acho ótimo. Carboidratos de baixo índice glicêmico. Esse paciente ele precisa tentar manter, né, evitar aquela variabilidade glicêmica, né, ao longo do dia inteiro, né, na verdade, ao longo das 24 horas. Então, ele não pode ter picos hiperglicêmicos após uma refeição. Essa presença de fibras, né, nesses suplementos nutricionais, isso é importante, porque tanto a quantidade de carboidrato e a presença de fibras, elas vão levar a uma melhora dos níveis glicêmicos pós-prandiais. E além disso, a fibra, ela aumenta a viscosidade do conteúdo gástrico, então ela leva um retardo de esvaziamento gástrico e, por conta disso, uma diminuição, uma absorção mais lenta dessa glicose intestinal, levando assim muitas vezes a uma necessidade menor de insulina. E aí também a questão do tratamento desse paciente, né? Se a gente pode tratar de duas formas, não só com medicação, se a gente pode ajudar enquanto alimentação, por que não fazê-lo? Outra situação é maiores quantidades de ácidos graxos monoinsaturados. Na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista, né, da fisiopatologia aí, da oferta de ácidos graxos monoinsaturados, eles aumentam a fluidez das membranas celulares, né? Então a gente já tem uma alteração ali de membrana celular, levando a uma redução da resistência à ação da insulina. Pensando no paciente mais crônico, eles controlam os níveis de triglicerídeos pós-prandiais e perfil lipídico. E a gente tem um paciente que tem uma doença crônica. Ele vai sair do hospital, ele vai para retornar à sociedade, ele pode voltar para o hospital. Então, a gente tem que controlar não só esse momento, mas a vida desse paciente. Essa quantidade de ácidos graxos monoinsaturados também pode diminuir a necessidade de insulina, principalmente porque ela tende a reduzir essa variabilidade glicêmica. Então, racionalmente, né, e o que a gente tem que fazer na prática é isso, não necessariamente usar a literatura como uma bíblia, a gente tem que avaliar. Será que o meu paciente, e não são todos, o Diogo já falou isso claramente, será que o meu paciente, que a gente não consegue controlar, e segundo a recomendação dada, somente com a alimentação, com a redução das porções, ou seja, a redução calórica, somente com a alimentação individualizada, será que esse meu paciente não teria um benefício com uma suplementação mais específica? Esse é um dos trabalhos que eu trouxe para mostrar basicamente isso. Então, foi um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego controlado, num período de 1 ano. Foram os estudos que tratam de pacientes com suplementação oral e diabéticos, tem um N muito pequeno, então não tem trials para a gente poder dizer, né? Por isso que não tem um consenso. Então, foram 40 pacientes idosos diabéticos tipo 2. Eles receberam, então, o suplemento, metade dos pacientes 20 e 20, receberam suplemento oral especializado 2 vezes ao dia entre as refeições. E o suplemento padrão, também 2 vezes ao dia entre as refeições. Foi visto nesse trabalho parâmetros metabólicos referentes à glicose e aos lipídios, parâmetros funcionais, parâmetros do estado nutricional. E essas avaliações foram feitas na internação na primeira semana, 6 semanas depois e 12 semanas depois. Nesse gráfico que está aparecendo para vocês, na verdade, ele mostra ali o pico de glicose pós-prandial, tá? Então, nos pacientes diabéticos com o uso do suplemento oral, que é o que está em preto, na verdade, eles tiveram um pico de glicose menor, e cada vez menor durante o período que eles foram avaliados. Então, quanto maior o período, menor esse pico de glicose pós-prandial. E aqui, na curva, né, a curva com as bolinhas fechadas são os grupos de pacientes com suplementação oral e a linha tracejada é o controle. Então, se a gente olhar também no primeiro gráfico lá em cima é o D1, né, a primeira semana, o do meio é a 6ª semana e o mais abaixo é a 12ª semana. Então, ele mostra, né, a mudança de linha de base em relação à glicose sérica. E também da mesma forma, quanto maior o tempo que há
que foi feito o consumo desse suplemento, melhor, né, menor variabilidade isso aconteceu, ou seja, a glicose ela tendeu a ficar um pouco mais homogênea, né, no sentido do tempo. Isso foi uma avaliação mais ou menos em 240 minutos pós o consumo desse suplemento. Então, o que o trabalho concluiu? A ingestão de suplemento oral específico para diabetes durante 12 semanas reduziu a glicemia pós-prandial e melhorou o controle glicêmico a longo prazo. E também, eu não mostrei os gráficos, mas ele também, né, avaliou o estado nutricional. Então, esses pacientes também tiveram uma redução da perda de peso que eles tinham involuntária, né? Começaram a consumir o suplemento, começaram a consumir mais caloria e proteína, então deixaram de perder aquele peso que eles estavam perdendo previamente. Então, reduzindo assim o risco das complicações associadas ao diabetes de longo prazo. Então, é importante, assim, são poucos os trabalhos, mas eles mostram para a gente que é um benefício fazer uso, né, desse suplemento quando necessário. E falando desse paciente que tem uma possibilidade, tem injúria, e por que esse paciente? Na verdade, todos os pacientes internados têm chance de ter lesões por pressão, né? Só o fato de eles estarem acamados, isso já leva a uma possibilidade. Mas o paciente diabético por si só, ele tipicamente tem hipóxia, né? Principalmente em membros inferiores e associado ao paciente estar acamado o tempo todo no leito, isso dificulta mais ainda. E esse paciente tem hipóxia mesmo na ausência de doença vascular. Associado a essa diminuição, né, do fluxo sanguíneo, essa isquemia que esse paciente acaba tendo, essa hiperglicemia que já foi falada, que vai amplificar a resposta inflamatória, ela promove, né, piora aí o estresse oxidativo. Então, junta uma coisa com a outra, levando também a neuropatia, que vai reduzir a proliferação celular, assim como associar esse paciente a ter menos sensibilidade à dor. Então, é o paciente que tem mais isquemia, ele tem menos sensação de dor, ele fica mais acamado, ele tem mais tempo na mesma posição, então ele vai abrir uma lesão muito mais fácil do que o outro paciente que vai sentir dor na mesma posição por muito mais tempo. E como a gente já viu, ele tem um comprometimento da cicatrização, então ele abre a lesão e tem dificuldade para a cicatrização posterior. No Reino Unido, né, as lesões dos membros inferiores desses pacientes, são uma complicação normal, né, uma complicação comum do paciente diabético. Então, até 33% das lesões no pé, né, nos membros inferiores desses pacientes não cicatrizam no período de 1 ano. Mais de 28% necessitam da amputação dos membros inferiores no período de 2 anos. E a taxa de mortalidade em 5 anos aumenta para 69% a 79%, se outras comorbidades estiverem associadas. Então, a gente tem um paciente que, de fato, precisa ser prevenido da lesão, para evitar ser tratado, porque nós vimos aí que a cicatrização para esse paciente realmente é muito difícil. E se a gente for pensar em lesão por pressão, o comprometimento e o trabalho não é essa nutrição. Na verdade, são fatores, né, posso dizer assim, multiprofissionais, né? Porque são vários os profissionais que têm que tratar. Então, é a ingestão dietética, sim, é o estado nutricional, é a diminuição da hidratação desse paciente, mas também é o nível de consciência, é a isquemia, a doença de base. Então, são vários os fatores e isso tudo precisa ser avaliado para esse paciente diabético que tem dificuldade. Alguns nutrientes, né, cabe ressaltar, são importantes quando a gente pensar em suplementação nutricional, eles são já bem falados, a arginina é um deles, né, na verdade, se a gente for pensar em arginina, a gente está falando de aminoácido, a gente já está falando de balanço nitrogenado positivo, né, isso por si só já é muito bom para esse paciente, mas ela de fato vai elevar a síntese do colágeno, melhora a elasticidade, é óbvio que é associada também a uma hidratação adequada, né, mantém a perfusão, a gente está falando do paciente que tem chance de isquemia, que tem diminuição do fluxo sanguíneo, então a arginina auxilia, né, nessa perfusão tecidual, melhora a função imune desse paciente e amplifica as respostas de células, além de ser precursora da prolina e da hidroxipolina, que são, óbvio, né, precursores da síntese do colágeno, né? Então a gente está falando aí da questão da cicatrização de um nutriente que é fundamental e importante para esse processo. Além disso, a gente tem outros nutrientes. Quando a gente fala em alimentação, a gente fala num contexto geral, mas existem alguns nutrientes que, em maior quantidade, vão auxiliar esse processo de cicatrização. Eu gosto muito de falar que o zinco é como se fosse uma caixa acústica, né? Na verdade, ele amplifica muito a reparação celular e tecidual dos outros nutrientes que vão ser oferecidos.
Então, é importante que a gente ofereça. Todos os nutrientes que vocês estão vendo na tela, eles são importantes, mas, de maneira geral, com a alimentação oral, a gente não consegue oferecer uma quantidade adequada exatamente para o processo de cicatrização. É muito difícil você conseguir oferecer uma quantidade de micronutrientes em quantidades que promovam uma cicatrização adequada. Por isso, nesse caso, a suplementação nutricional também auxilia, não só em termos de caloria e proteína, mas também em termos de micronutrientes. E pensando, então, de que forma a gente pode trilhar com esse paciente diabético que tem lesão por pressão, as associações europeias e americanas de tratamento de lesões, elas trazem um consenso para a gente. Como eu já falei, esse paciente precisa ser triado, né, para indicar o risco nutricional ou até a presença da lesão por pressão. É importante fazer avaliação nutricional e eles colocam que é importante identificar a perda de peso, aquela perda de peso não voluntária, né, ou seja, involuntária, principalmente nesse período aí de 30 dias ou até 180 dias. E deixar claro que se esse paciente consegue ou não já de forma dependente se alimentar, ou seja, se é um paciente que está evoluindo com algum déficit cognitivo. Calcular as necessidades individuais, né, o Diogo já falou, uma meta. No paciente mais crônico a gente sempre tenta oferecer sempre um pouco mais, principalmente quando é o paciente mais desnutrido, mas a gente tem que saber se esse algo a mais não vai influenciar nessa piora do controle glicêmico. Individualizar o paciente, né? A gente não pode fazer um protocolo para todos os pacientes, a gente pode ter um norte, mas os pacientes, eles são indivíduos e a gente tem que individualizar esse tratamento. Os suplementos funcionais, eles devem ser utilizados, né, hipercalóricos e hiperproteicos, nesse caso dos pacientes com lesão, tá? De preferência sempre entre as refeições, não trocar uma refeição por um suplemento, a não ser que, de fato, o paciente não faça aquela refeição. Então, você vai acabar tirando aquela refeição e colocando a refeição, que seria o suplemento. Tá? O ideal é a gente tentar sempre fazer essa interface entre o meio das refeições com o suplemento. E se o paciente de fato não conseguir consumir por via oral, a gente vai ter que pensar mesmo na nutrição enteral, utilizando o trato gastrointestinal, até na nutrição parenteral, se for o caso, mas muito raramente para esses pacientes acabam acontecendo. E lembrar que as lesões, elas são categorizadas. Quanto maior a categoria, mais é a necessidade que esse paciente terá de nutrientes para cicatrização. Então, categorias 3 e 4 são lesões que gastam até muito mais energia para o próprio processo de cicatrização e precisam, né, ser muito mais cuidadas. Então, é importante a gente pensar que o suplemento oral ele é fundamental nesse contexto e aí, de fato, eles colocam claramente, né, hiperproteico, hipercalórico, coarginina e micronutrientes, como a gente já relatou nos slides anteriores. E aí, para a gente finalizar, né, é fundamental, né, o que foi falado aqui, né, nas duas apresentações, controle glicêmico, evitar a hiperglicemia, a hipoglicemia, tentar manter, né, esse paciente da melhor maneira possível, sem os extremos. E manter a glicemia dentro dos níveis da normalidade, associada à manutenção do estado nutricional, é difícil, né, mas a gente tem que tentar pensar nisso usando o suplemento nutricional. De qualquer forma, a gente tem que tentar sempre prevenir, né, as lesões. Então, os protocolos eles têm que ser feitos para a gente tentar evitar que essas lesões sejam estabelecidas, mas se elas aparecerem, a gente tem que tentar tratar ainda dentro do ambiente hospitalar para que esses pacientes não saiam, né, com essas lesões. E isso, gente, é um trabalho multidisciplinar, né? E aí são os protocolos médicos, né, relativos ao controle glicêmico, a enfermagem que vai fazer, né, de fato, colocar a mão na massa, né, sobre isso, os cuidados com as lesões, caso esses pacientes abram as lesões ou evitar as lesões, a nutrição associada a isso, com a alimentação, quer seja a nutrição oral ou a nutrição parenteral, e isso, né, é um contínuo, desde que o paciente interna até a alta. E, de fato, falando de novo, o que a gente fala hoje em dia é esse paciente tem que voltar para a sociedade. Ele deve voltar para a sociedade, mínimo, pelo menos, como ele chegou. É o mínimo que seria. E é o que a gente tem muita dificuldade hoje, é de que esse paciente volte para casa, né, no seu convívio social, como ele chegou. Muitas vezes é muito pior do que ele chegou. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer. E aí, estamos agora nas perguntas. Muito legal. Gente, a gente está aqui ainda com mais de 1.000 pessoas conectadas e quem está assistindo hoje pela primeira vez, entrem lá na nossa fanpage, curtam lá, a gente faz vários lives, a gente faz pocket aulas, a gente tem muitos seguidores, né?
mais de 44 mil seguidores, então entrem lá no Facebook. E falando em fã, eu vou primeiro, antes da gente iniciar as perguntas, que a gente tem aí 10 minutinhos para responder, tem bastante pergunta, mas antes de iniciar as perguntas, eu vou ler algumas mensagens dos nossos fãs dos doutores. Então, a gente tem aqui a Andrea Cristina Risati, de Santa Bárbara do Oeste. Ela diz que está lá com o pessoal e que eles são super fãs de se atualizar sempre. Muito legal, Bárbara. A Lívia Carvalho também. Oi, boa noite, manda um oi pra mim. Lívia Carvalho, nutricionista do Hospital Regional do Sertão Central do Ceará. Oi, Lívia. Oi de todos nós. Oi, Lívia. Tudo bem? O Edgar Brito também, lá de Espírito Santo. Estou juntamente com os meus alunos assistindo o Avante. Então, oi, Edgar, tudo bem? Muito legal que você está aí com todo mundo assistindo o Avante. O Tiago também. Tiago Laranjeira Alves, de Salvador, ele não perdeu nenhuma aula e assistiu todas as aulas do Avante do primeiro e do segundo ano. Muito legal, hein? Todas as aulas. E agora, né, vamos às perguntas. Tem vários outros fãs aqui, mas vamos aproveitar esse momento para as perguntas e no final, se der tempo, eu leio as outras mensagens. Tem mais uma legal aqui, ó. Vou ler só mais essa. Cristina de Oliveira Zacardi, boa noite a todos. Mais uma das muitas aulas brilhantes do Dr. Diogo Toledo e doutora Nara Lopes. Parabéns, Avante Nestlé. Obrigado. Muito legal, obrigada, de Pindamonhangaba. Agora vamos para as perguntas. Tem uma pergunta aqui da Isabel Lopes, do Rio de Janeiro, para Nara. Nara, em relação à cicatrização de feridas, muito comum nos pacientes diabéticos internados, qual a sua opinião em relação à variabilidade glicêmica durante o tratamento dessas lesões? O uso de sacarose, nesse caso, pode prejudicar a cicatrização? Na verdade, já é consenso, está bem descrito, que qualquer paciente, mesmo paciente diabético, ele pode usar até 10% de sacarose. É óbvio que a gente tenta evitar ao máximo, né, qualquer coisa que leve a um maior aumento dessa glicose, né? Então a gente tenta tirar tudo que pode. A gente normalmente tira, inclusive, toda a sacarose que esse paciente, né, poderia consumir. Inclusive porque se ele é diabético, ele interna, ele já vem com essa restrição, né? Ele não come nada de sacarose. Então você não vai estimular ele a comer sacarose dentro do hospital. Mas na literatura está claro que ele poderia consumir até 10%. 10%. Isso. Em termos, esse paciente com lesão, se tiver infectado, ele vai ter exatamente isso, a desglicemia. Então, tem que tratar a desglicemia porque você não trata a lesão, né? Mas, a princípio, na prática, a gente tira toda a sacarose, de preferência, né? Para tentar, nesse momento, evitar a maior desglicemia. Tá, legal. Agora, uma para o doutor Diogo, do Francisco José Júnior, de Fortaleza. Doutor Diogo, no paciente crítico ao recebê-lo com histórico de diabetes, porém não diagnosticado pelo médico, como trabalhar dentro de uma estratégia racional e individual de controle? Boa pergunta, Francisco. É o seguinte, hoje na prática a gente não faz a hemoglobina glicada, que a gente poderia estratificar esse paciente. Então, ele é um hiperglicêmico crônico descontrolado, ele é um hiperglicêmico crônico controlado, ou ele é um hiperglicêmico agudo. Acho que vai chegar esse momento onde a gente vai ter point of care de hemoglobina glicada e a gente vai conseguir estratificar de uma maneira mais individual. O que eu queria trazer para vocês é para a gente não ficar só com um conceito da hiperglicemia, porque mesmo nesses pacientes hiperglicêmicos existem as subdivisões e os desdobramentos dessa hiperglicemia. Então a gente tem um hiperglicêmico simplesmente pela resposta ao trauma e que já não tinha cronicamente uma glicemia alterada. A gente tem um hiperglicêmico, pode ter um paciente hiperglicêmico já conhecido, descontrolado, e pode ter também um paciente diabético com uma hemoglobina glicada alterada, nesse contexto que eu falei anterior, e um paciente diabético com uma hemoglobina glicada mais controlada. Então a gente tem essas três variações. O ideal seria, nessa estratificação, a gente entender qual que é esse perfil, porque se eu colocar todo mundo nesse pacote de glicemia, de controle estrito de insulina, eu posso estar provocando ou essa hipoglicemia ou piorando essa variabilidade glicêmica, que é o que a gente quer tentar evitar. Então, daqui a pouco, a gente vai encaixar os pacientes nos protocolos mais individuais possíveis neste entendimento. Ainda até o momento, a gente não faz um point of care de hemoglobina glicada para uma estratificação tão fina nesse sentido.
a gente ainda usa a glicemia e o entendimento se ele já era diabético conhecidamente ou não nesse sentido. Legal. Agora uma da Silvia Delgado, do Rio de Janeiro, de Arraial do Cabo, é para o Diogo também. Qual é o valor máximo de glicemia aceitável antes de se fazer o protocolo de insulina? Eu já tive pacientes com 250 de glicemia que fez hipoglicemia após fazer o protocolo de insulina. Pois é, então é exatamente, se a gente conhecer, talvez esse paciente seja um paciente que ele toleraria mais picos hiperglicêmicos, que eu falei naquele subgrupo de paciente, que era um paciente diabético, que era descontrolado, então ele tolera mais esses níveis elevados de glicemia. Então, se ele foi colocado nesse momento, aí no protocolo estrito e teve essa alteração, importante a gente entender que não é todo mundo de novo no mesmo pacote. Infelizmente, a gente hoje, o corte é para todos. Então, mais de 2 glicemias acima de 180 e não mais aquele controle de 80 a 110 da Van den Berg, onde a gente tinha uma população que poderia ser prejudicada e colocada numa exposição de uma hipoglicemia maior. Então, hoje, a conduta e o critério é glicemias acima de 180, esse paciente na resposta inflamatória ele deve ser colocado num protocolo mais restrito e estrito de glicemia, de insulina. Legal. Agora eu tenho 2 perguntas da Isabel Lopes do Rio de Janeiro, uma para a Nara e uma para o Diogo. Primeiro eu vou ler a da... Ela está fazendo bastante perguntas. As perguntas são ótimas, por isso que eu estou lendo. Então, para a Nara, em relação à prevenção das lesões por pressão nesse grupo de pacientes, você indica o suplemento oral hipercalórico e hiperproteico somente se esses não estiverem com o consumo da dieta adequada, ou seja, menor que 75%? Oi, Bel. Mas é uma ótima pergunta mesmo. Na verdade, em termos de protocolo, a gente usa talvez até bastante suplemento para os nossos pacientes. Se o paciente ele tem lesão, né, por pressão, estágio 3 de 4, independente da aceitação, ele vai receber suplemento específico. Porque vai ser muito difícil esse paciente conseguir com a via oral, e aí o NPOAP, APOAP, ele mostrou claramente isso, só com a via oral a cicatrizar. Então ele precisa de uma ajuda, por mais que ele consuma adequadamente. É óbvio que dentro do hospital a gente não pode ficar só oferecendo a mais. Então aí nesse caso, aí sim talvez seja uma parte, né? A gente vai trocar alguma coisa, porque eu também não quero exacerbar a caloria desse paciente, caso o estado nutricional esteja adequado, seja um obeso, enfim, também não quero extrapolar a caloria para ele não ficar hiperglicêmico, né? Então, aí é o individual, né? Ele tem necessidade de algo para ajudar na cicatrização e o suplemento vai ajudar, porque a via oral sozinha não vai ajudar, e eu preciso saber se de fato eu vou trocar alguma coisa por isso, ou se for 75%, ok, o suplemento vai nos 25%, e aí eu não preciso trocar, vou inserir. Mas se ele estiver comendo, mesmo que acima de 75% com lesão, a gente faz suplemento. É importante por conta dos micronutrientes, principalmente, exatamente, né? Ele não vai conseguir atingir só com alimentação via oral. Isso. E agora a outra pergunta da Bel, que é para o Diogo. Excelente aula do Dr. Diogo Toledo. Gostaria de parabenizá-lo e aproveitar para perguntar: qual a sua opinião sobre o uso de carboidratos de lenta absorção como estratégia para minimizar a variabilidade glicêmica? Isabel, boa pergunta. Se a gente tem, eu acho que a Nara foi feliz num comentário que ela falou, é que assim, do ponto de vista de evidência, se eu tenho um paciente, por exemplo, hoje hiperglicêmico mantido, será que eu tenho que, essa é a grande pergunta, eu acho, eu tenho que utilizar já de cara uma dieta especializada? Primeiro, a causa disso foi infecção, a causa disso está sendo tratada, então olhar para o motivo pelo qual esse paciente se tornou hiperglicêmico. Ele foi colocado num protocolo de controle rigoroso e mesmo assim eu ainda não estou utilizando uma estratégia com um tipo de carboidrato de lenta absorção, por exemplo, que é o que você ponderou aqui. Nesse contexto, se a glicemia ainda estiver elevada, por que não utilizar? A gente não tem tanta evidência na prática, que foi o que a gente viu, mas do ponto de vista, a gente não tem tanta evidência clínica para isso ser sustentado de uma maneira tão generalizada, mas a gente entende na prática que quando eu coloco esse tipo de intervenção, ou eu faço essa opção por um perfil de dieta com carboidrato de absorção mais lenta, a glicemia e a quantidade de insulina melhoram sim nesses pacientes. Infelizmente, essa tradução do ponto de vista científico a gente ainda está limitado. Mas o statement da Aspen de 2012, que é um dos poucos que a gente tem, ele fala que
inicialmente, se é um hiperglicêmico pela resposta inflamatória deflagrada, e ele já não é um paciente sabidamente não diabético, então cumpra todos os protocolos de hiperglicemia, e se porventura isso ainda se sustentar, interessante a utilização. Agora, se já é um paciente sabidamente diabético, acho que a gente não tem que questionar nesse sentido, e isso vai ser muito útil para esse paciente. A grande dúvida aí, nesse sentido, é a utilização um pouco mais generalizada, porque é uma estratégia que ajuda e que vai compor tudo isso. Se eu estou ajudando a melhorar com carboidrato essa desglicemia que a gente acabou de apresentar, por que não, do ponto de vista prático? Acho que é por aí que a gente tem que raciocinar. Legal. Eu tenho 2 perguntas aqui que são iguais, que é para a Nara, eu acho que é legal a gente responder, porque é uma dúvida comum. Tanto a Larissa Costa e Silva, de São Luís do Maranhão, quanto a Francine da Silva, de Ibirite, de Minas Gerais, elas perguntam: Nara, no caso de um paciente diabético com lesão e também com complicação renal, é recomendada a suplementação proteica? Oi, Larissa e Francine. Aí a gente está pegando já o paciente do hospital, né? É exatamente isso. É o que não tem só uma coisa, né? Tem tudo junto. Porque esse é paciente diabético. O paciente interno é o paciente. É idoso, hipertenso, diabético, insuficiência renal e assim vai, né? Bom, depende do paciente, né? De fato, se o paciente tem lesão, o que a gente pensa do paciente internado? Eu quero dar tudo o que ele precisa e ele vai sair bem. É isso que a gente pensa. O problema é saber como esse paciente vai ser tratado também do ponto de vista multidisciplinar, né? Então, assim, não falando então em idoso, né? Falando de injúria renal, é uma injúria renal. Qual o tipo de injúria? É um paciente que pode dialisar? Ótimo, sem problema nenhum. Você vai oferecer porque é um suplemento hiperproteico, porque você precisa cicatrizar e não se fala mais nisso. Agora, quando você começa a pegar um paciente que já começam as restrições de tratamento, aí você também tem que... Normalmente, o que a gente faz? A gente oferece e acompanha. Sim. Acompanha o laboratório, vai como é que esse paciente fica. Às vezes, eles ficam bem. Tem pacientes idosos com injúria renal, onde a gente oferece quase 1,5, 1,6 gramas de proteína e eles ficam bem. É óbvio, bem, não falando de uma ureia, mas assim, um pouco tocada sempre, mas não, nada que eu precise suspender. Então, assim, é o paciente que a gente tem que acompanhar. Falando de novo, é a individualização, né? Se o paciente tem indicação, você vê o laboratório, você oferece e acompanha o laboratório. Pensa no qual o tratamento vai ser oferecido do ponto de vista médico para esse paciente, se não tiver nenhum tratamento dialítico, e você vai ter que pensar em algum momento caso isso mude. Mas a gente tem que fazer, a gente não pode ter medo. O problema nosso hoje em dia é isso. A gente taxa os pacientes, tem injúria renal, restringe, né? Então não é isso, né? A gente não pode ver o foco. A gente é um paciente como um todo, a gente trabalha como um todo, em alguns momentos a gente foca alguma coisa, mas a gente tem que tratar. Então, particularmente, eu faço e só restringo se não tiver jeito. Ok, vamos para as últimas perguntas que já deu nosso horário. Doutor Diogo, Camila Maretti de São Paulo pergunta: pacientes que estão com hiperglicemia e já estão em uso de dieta especializada e mesmo assim não apresentam melhora dessa glicemia, qual outra conduta deve ser feita? Primeiro que a gente tem que avaliar, se já está no controle glicêmico, já está com... É isso que ela perguntou, né? Uhum. Camila, então já está no controle glicêmico rigoroso, já está com a dieta especializada. Será que a causa disso daí foi tratada? Porque a gente também não pode esquecer que que é multifatorial essa hiperglicemia. Está usando corticoide, é um paciente que a caloria dele está realmente adequada, não está fazendo overfeeding, que a gente viu isso daí. É um paciente que realmente eu descobri que o foco da infecção está sendo tratado. Porque não adianta, tá tratando com antibiótico e esse antibiótico não está sendo específico, a infecção está instalada. Ele vai se manter com essa resposta inflamatória. Então, se nesse contexto a glicemia já está no controle adequado pelo protocolo do cutoff que foi estabelecido, já tem uma dieta que faz esse suporte que utilizaria, buscar, então a resposta tenta buscar outras causas aí, porque esse controle já fugiu dessas elementares aí que a gente estava pensando. Então tem alguma outra causa por trás que não está sendo identificada. Legal. Tem uma da Isis Helena para Nara, que ela pergunta: o paciente obeso com lesão e uma boa aceitação oral prescreve-se o suplemento? Acho que essa pergunta é interessante responder, mas acredito que sim, porque mesmo assim o paciente, mesmo sendo obeso, ele não vai conseguir atingir pela aceitação oral os micronutrientes, certo?
Na verdade, essa pergunta todo dia se faz no hospital. Quando você tem um paciente obeso ou um sobrepeso, todo mundo já quer restringir tudo, inclusive o suplemento, porque a gente pensa, suplemento é algo a mais. Se o paciente já está obeso, você vai fazer ele ganhar peso. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o obeso é um índice de massa corporal. Nem sempre ele é normalmente ele pode ser desnutrido. Desnutrido é a questão dos micronutrientes, desnutrido da questão, exatamente, da proteína. Então, muitas vezes, talvez ele seja o que talvez precise até mais para a qualidade nutricional dele do que um outro paciente eutrófico. Então, se ele tem lesão, aí, como o Diogo acabou de falar, acho que a gente tem que ver N coisas, né? Primeiro, assim, ele tem lesão, qual tipo de lesão, porque não é para toda lesão que a gente vai estar inserindo um suplemento ainda mais específico, né? Então, a gente começa por aí. Qual o tipo de lesão? Então, trabalhar com a comissão de curativo do hospital, ver realmente o que esse paciente está consumindo, mas, assim, não restringir simplesmente o índice de massa corporal, posso fazer o suplemento ou não posso fazer, tá? Ele entra no protocolo. Se ele tem lesão, estágio 3 ou 4, até estágio 2, dependendo do paciente, você pode iniciar o suplemento sim. Mas, de fato, de novo, então, você tem que pensar. Ele está comendo tudo que você oferece, então vamos equilibrar um pouquinho mais essa alimentação dele para que o suplemento tenha um benefício aí, porque também a gente não quer fazer o paciente ganhar peso no hospital. Porque se ele está acamado e a lesão estiver exatamente ali onde está acamado, vai piorar mais ainda. Inclusive, o suplemento vai também entregar os aminoácidos, como a arginina, que vai ajudar na formação do colágeno. Exatamente. Arginina, prolina. Ok. Vamos para a última, então. A gente ainda tem muitas perguntas para responder, infelizmente, mas vamos para a última, para o Dr. Diogo. Então, o Tiago Alves, de Salvador, ele pergunta: o controle da variabilidade glicêmica é tão importante quanto o controle dos níveis glicêmicos? Tiago, né? Tiago. Eu dei um exemplo de um paciente. Se você olhar para a média de glicemia de um paciente A e de um paciente B, iguais, 144, você não vai tomar uma conduta em relação a essa média de glicemia. Então, a média da glicemia desse paciente foi muito ruim. Então, o que eu tenho que olhar é para esse índice para cima e esse quanto para baixo foi essa oscilação na variabilidade. Então, porque um paciente com uma mesma média pode ter uma variabilidade muito alta e um paciente com a mesma média pode ter uma variabilidade bem baixa. Aqueles pacientes já documentados em todos os trabalhos que possuem uma variabilidade mais alterada são os pacientes que cursam com desfechos piores. Então, olhar somente para uma média de glicemia ao longo do dia não é tão interessante, porque eu posso perder esses pacientes aí que fizeram uma variabilidade glicêmica. Até o momento, a literatura não traz uma orientação ideal de como a gente padronizar essa sistemática da variabilidade glicêmica. Talvez o desvio padrão, até o momento, seja um comportamento que a gente possa obedecer e fazer essa avaliação desse desvio padrão e avaliar a variabilidade glicêmica desses pacientes, é o que os estudos sugerem. Então, não só olhar para a média e olhar para essa variabilidade que é muito importante. Legal, pessoal, então vamos finalizar. Eu esqueci de dar um oi só para uma pessoa que a gente tem que dar aqui também, as nutricionistas do Hospital Regional de Gurupi. Estão todas lá, 8 nutris assistindo, então oi para vocês também. E é isso por hoje. Entrem lá na fanpage, curtam, acompanhem as Pockets Aulas e muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pela companhia.